Senhores vereadores, quero aproveitar aqui também para cumprimentar agora o Marques também, que está se fazendo presente, veio pegar várias ideias de projetos de lei aqui de Cascavel também, né, Marques? Seja sempre bem-vindo aqui. Senhores, trazemos à tona hoje um assunto de extrema relevância, Mauro, alienação parental. E que talvez para nem todos são familiarizados com o tema, mas a maior parte de nós aqui teve ou tem uma família e filhos, né? E tem conhecimento de abusos praticados por um dos genitores para agredir o outro sem se preocupar com a criança. O que é alienação parental, senhores? É quando se interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente, praticado por um dos dois genitores, a fim de afastar ou repudiar o outro. Por exemplo, quando um pai, vereador Paulo Porto, fala mal, ou quando uma mãe difama ou fala mal do pai para o filho, querendo afastar a criança dele. Quantas vezes a gente vê casos de casais que acabam se separando e acabam agredindo o outro usando a criança, não permitindo uma visita. Mas aqui não é somente proibir o pai ou a mãe ou o outro genitor que não tem a guarda ou que tem a guarda compartilhada de visitar. Aqui é quando existe a agressão psicológica. E para existir a agressão psicológica a essa criança, basta que o pai ou a mãe induzam essa criança a pensar de uma maneira negativa sobre o seu outro genitor. Então aqui não estamos trazendo, não é específico de pai, não é específico de mãe, diz respeito a qualquer um dos dois genitores que de alguma maneira se utiliza de mecanismos, vereador Mauro, para afastar a criança do outro genitor, sem se preocupar de fato com o principal interessado, que é a própria criança. Quantas vezes nós já escutamos falar sobre isso, Mazzuti? Não são raros os casos. E a alienação parental ela é tratada de uma maneira especial no Brasil desde 2010, senhores. E existe um Dia Mundial de conscientização sobre isso. Já existe a legislação sobre esse tema. Nós questionamos, inclusive, aqui no fórum. É um caso que é recorrente, não somente a alienação parental, mas essas discussões envolvendo paternidade, e que bom que fosse que todos os casais, quando rompessem a sua relação, não agredissem os seus filhos nesse rompimento. Mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que na maior parte, em boa parte das vezes, Josué, a mãe ou o pai acaba por se sentir ofendida ou por se sentir magoada, querendo punir o outro genitor. E como faz isso? Afastando o pai ou a mãe do próprio filho. Então vai falar mal do pai, vai falar mal da mãe, mas esquece que quando você está falando mal do pai ou da mãe, ou dizendo o que acontece muitas vezes na relação de adulto, você está agredindo não somente a outra pessoa. A agressão maior, ela está acontecendo para a criança. E de que maneira nós podemos trabalhar isso em Cascavel, senhores? Falando sobre esse assunto. E esse é o objetivo desse projeto de lei, Nadir. É tratar esse assunto, é a gente refletir de maneira consciente sobre isso. É a gente discutir sobre isso. Nessa semana do dia 25 de abril, que é o Dia Internacional de Combate, Conscientização à Alienação Parental. Senhores, nós temos que lembrar também, senhores, que essa agressão sofrida por essa criança não vai refletir somente na vida de criança dela. Muitas vezes isso, quando a gente denigra a imagem de um pai, Josué, para um filho, na tentativa de atingir o pai, você vai afetar a vida dessa criança pelo resto da vida dela. Não é só a questão do pai, é a questão da figura paterna. E o que a figura paterna representa para essa criança.
olhando pelo lado da mãe, é a mesma coisa. Tanto o pai quanto a mãe, ele tem uma representatividade na vida inteira nossa. E nós podemos fazer essa análise por nós mesmos. O que representa o nosso pai e a nossa mãe? Quem são eles? Agora, todo mundo faça uma reflexão nesse momento, Mazuti. E lembre do seu pai e da sua mãe. Quem são eles para vocês? O que eles representam para cada um de vocês? E se alguém vem e difama, ou fala mal, ou calunia, ou mesmo a gente não vai se sentir magoado, triste, ofendido, mas nós somos adultos e nós temos condições de nos defender, Paulo. Agora uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, qual é a estrutura psicológica dessa criança para suportar essa agressão? Isso vai afetar todo o desenvolvimento da criança, toda a educação da criança. Então, o que nós pretendemos de fato com essa lei, senhores? É que a gente possa analisar em Cascavel, diagnosticar qual a situação, quantos casos acontecem por ano na nossa cidade e como nós podemos diminuir isso. Porque nós não vamos somente trabalhar na relação dessa família, desse contexto. Nós estamos falando de todo o desenvolvimento dessa criança, tanto escolar, tanto nos relacionamentos que essa criança vai ter, tanto na vida profissional dessa criança, dela se sentir segura ou não se sentir segura, dela se sentir valorizada ou não, Mazuti. E é isso que nós estamos trabalhando na propositura dessa lei, senhores. Em criar uma pessoa, um cidadão sem traumas de infância. Percebem, senhores, a relevância desse projeto e o quanto é importante a gente discutir e tratar esse tema, vereador Paulo? Então, senhores, peço aqui o voto favorável novamente a esse projeto de lei. Eu creio que são dois assuntos separados, distintos, né? Então, até hoje em dia, já com o surgimento dessas questões, quando uma promotora ou um juiz, e a gente foi atrás disso, né? Vai julgar um caso envolvendo uma criança ou a vara de família, ela vai demandar para a Polícia Civil para pedir as relações dos processos. Ela vai pegar o extrato lá do oráculo e vai ver se a pessoa não está respondendo mais nada. Isso é praxe, gente. Né? Ninguém determina a guarda ou tira a guarda de alguém de maneira imediata, por uma suposição. Isso faz parte de um processo, passa por uma perícia psicológica, né? Ainda se a perícia psicológica não for suficiente, vai por um psiquiatra, né? Tem todo um procedimento adotado, não se toma nenhuma atitude brusca quando envolve uma criança. Porque essa própria atitude de você tirar de um lado e colocar de outro, já é uma agressão à criança. Nós temos que lembrar que nós temos dois pais. O movimento que pede a revogação da lei também não quer a guarda compartilhada. Então existe uma série de questões que estão omissas com relação a isso. Então, e hoje nós temos que entender que ambos, pai e mãe, têm funções iguais na criação do filho e responsabilidades iguais também. Nós estamos numa sociedade que ela está evoluindo, Rafael. E antigamente até talvez fosse diferente, se acreditavam que as mães criavam os filhos e os pais traziam o dinheiro para casa, e hoje isso já não é mais verdade. Isso é diferente, tantos homens e mulheres trabalham, né? Homens e mulheres criam seus filhos, homens e mulheres têm as mesmas responsabilidades, inclusive na criação da criança, na formação da criança, e isso deve ser mantido. E nós temos que entender que o mundo evolui, né? E é claro, combater com ênfase quando existe um crime maior ainda, que é o crime de pedofilia. Então, peço voto favorável, senhores.